Olá, hoje são 3 de setembro de 2016. Eu estou saindo de uma sessão de cinema, então devem ser 11, alguma coisa da noite. À tarde eu estive em um evento na Asa Norte, era Freak Day, e eu fui a convite de uma amiga queridíssima que deu uma oficina vegana. E aí a gente acabou fazendo um bate-papo, tentando conectar, né, princípios, ou pelo menos algumas causas, preocupações dos feminismo e do veganismo, né? E acabou que foi bem interessante, assim. Eu vou até estudar mais ecofeminismo pra gente ajustar mais, sabe, assim, estreitar mais esse diálogo. Eu fiquei muito feliz por esse encontro, por essa iniciativa. Essa minha amiga, eu apelidei, ela é uma fadinha, ela é muito querida. E aí depois eu saí, eu confesso que eu fiquei assim um pouco tristinha no final, né? Havia ficado um casal e um amigo deles, enfim, lá, conversando e não sei o quê. E aí daqui a pouco o cara super bacana falou que trabalha com bambu, não sei o quê. E aí eu até tive um amigo que trabalhava com bambu também, a gente conversou um pouco. E aí uma hora ele falou assim, eu tenho uma filha de 16 anos e tal, eu falo pra ela, não sei o que, aí daqui a pouco ele, você? Meio assim, que perguntando se eu tinha filhos, né? Eu falei, eu tenho também uma. Eu falei, mas a minha já tem 23, inclusive eu já sou avó, né? Ela teve uma bebezinha que eu ainda tenho que conhecer. E aí deu 5 minutos, ele se despediu e foi embora. E aí, normal, assim, né? Tava na hora de ir embora mesmo. Mas eu fiquei, assim, por uns 5 minutos confusa, sabe? Porque, assim, gente, eu vou fazer semana que vem 45 anos, né? E eu não tenho nenhum problema com os meus 45 anos, muito pelo contrário. Eu acho que, assim, muito bem vividos. Acho que eu estou muito bem, assim, para os meus 45 anos. Realmente, olha, recomendo, sejam atletas, porque faz toda a diferença. A vida inteira eu fui atleta, então isso faz, por mais que eu esteja hoje, eu tô gordinha, não gosto da barriga que eu estou, né, tô gordinha, porque eu fico efeito sanfona e tal, mas assim, mesmo assim, voltando, né, mesmo assim, eu percebo que eu fui muito favorecida por ter sido atlética, ter tido uma vida atlética, a maior parte, né, da minha vida. E o corpo tem memória, né, gente? Então, assim, caso eu volte, quando eu voltar, porque eu tô sempre eu tenho que voltar. Quando eu voltar a me exercitar seriamente, meu corpo vai responder muito mais rápido do que das pessoas que foram sedentárias a vida toda, né? Então, eu super recomendo. Mas eu tô falando isso pelo seguinte, aí tava lá batendo papo, e aí quando eu falei isso, deu 2 minutos, ele se despediu e foi embora. E eu fiquei meio me perguntando, nossa, será que ele sacou que eu era bem mais velha do que ele, aí ele foi embora? Mas se eu penso isso, eu parto de uma premissa de que talvez ele estivesse flertando comigo, o que não é necessariamente a verdade. Ele podia estar só batendo papo, né? E aí eu percebi que o meu hábito, né, até algum tempo, era sempre o de entabular um flerte, né, de flertar, de seduzir, de ser seduzido. Gente, olha, esse asfalto todo esburacado, que coisa revoltante. Puxa vida, eu não consigo gravar nenhum vídeo, é impressionante isso. Bom, voltando. Então eu percebi que eu tinha, né, era esse padrão, a mania. Depois eu passei por um período de mudanças, transformações, mas hoje, por exemplo, eu preciso me acostumar a essa outra aproximação, esse outro contato que não está imbuído de sedução. Não tá. As pessoas estão só conversando, elas estão só curiosas, elas estão só sendo gentis, elas estão só ali jogando papo fora, passando um tempo enquanto esperam alguma coisa. E
E aí então eu percebi que eu fiquei assim meio mexida por causa do meu hábito anterior, né? De ser assediada e desejada e seduzida e seduzir, etc, etc. Então, aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, será que... Aí depois pensei, não, ele tava só conversando, né? E pensei na minha vaidade de mulher madura, né? Eu fiquei muito na dúvida, assim, muito... Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, como é isso, né? Como, como é isso? Eu tô vivendo isso, como que eu não sei, né? Mas de você ter envelhecido, estar envelhecendo, e eu vejo isso como positivo, tá? Reitero. Mas num país em que a visão sobre o envelhecimento é negativa, condeno o envelhecimento, deveria estar fingindo que eu não estou envelhecendo, eu deveria estar malhando loucamente, deveria estar pintando o cabelo, não deixar os cabelos brancos. E assim, eu até fiquei na dúvida, falei, não, ele viu que eu era mais velha, porque eu tava de cabelo tava de rabo de cavalo, um monte de cabelo branco, assim, cabeça toda branca. Como, né, que não viu? Viu. Só que mesmo assim eu fiquei meio insegura. Na hora que ele se despediu e foi embora rapidamente, eu fiquei assim, nossa, que triste.